Oi, eu sou a Ana Clara, do grupo formado pela Milena, pelo Vitor e pela Vitória. A gente vai apresentar hoje um vídeo sobre o CIES, que é uma ferramenta muito importante para a engenharia de materiais. O nosso objetivo aqui é explicar o que é o CIES, como ele pode ser usado na disciplina de seleção de materiais e quais outras disciplinas ele também pode ser útil e quais limitações a gente encontra ao utilizar ele. Bom, agora então eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse software, o CIES. Ele, além de ser um software, ele é um banco de dados especializado em materiais. Ele foi criado para auxiliar engenheiros, pesquisadores, estudantes a entenderem, selecionarem e compararem diferentes tipos de materiais para diversos tipos de aplicação. Dentro do CIES, a gente conta um acervo riquíssimo de informações sobre milhares de materiais diferentes, desde os mais tradicionais, como metais e ligas metálicas, até os materiais mais modernos e avançados, como polímeros, cerâmicas avançadas, compósitos, vidros e biomateriais que são aplicados em medicina. O diferencial do CIES é que ele não se limita a fazer uma simples lista dos materiais. Ele organiza esses dados em categorias de propriedades que permitem uma visão muito mais completa e prática. Entre essas propriedades, a gente pode citar as propriedades físicas, como densidade, estado físico, estrutura cristalina, propriedades mecânicas, incluindo resistência, dureza, modo de elasticidade, propriedades térmicas, como condutividade térmica, expansão térmica, temperatura máxima que o material aguenta, propriedades ambientais, propriedades elétricas e magnéticas, e propriedades econômicas, como custo por volume ou custo por massa, que são cruciais para qualquer projeto. Ou seja, ao invés de a gente consultar vários livros, tabelas, artigos, o CIES ele centraliza tudo em uma única plataforma. Isso dá ao usuário uma visão global do material, facilitando tanto na tomada de decisão quanto o aprendizado em sala de aula. Bom, para continuar, outro ponto muito interessante é a forma como o software apresenta essas informações. Ele não apenas vai gerar números em tabelas, mas ele também permite comparações gráficas. Por exemplo, é possível gerar gráficos que cruzam duas propriedades de dois materiais diferentes ao mesmo tempo, como densidade versus resistência ou custo versus impacto social. Esses gráficos são muito úteis porque eles deixam claro quais materiais se destacam em determinados critérios. Outro exemplo simples é que, se o objetivo for encontrar um material leve, de alta resistência e de baixo custo, a gente basta aplicar esses filtros, essas informações, dentro do software. O CIES ele vai gerar um gráfico mostrando quais materiais se aproximam dessas condições, destacando quais seriam as escolhas mais adequadas. Isso economiza muito tempo, evita erros e torna a decisão muito mais embasada em dados científicos. Além disso, o CIES ele traz casos de estudos, exemplos de aplicações reais e até orientações sobre o processamento desses materiais, ou seja, quais métodos de fabricação são compatíveis com cada tipo de material. Isso amplia ainda mais a utilidade dessa ferramenta, porque ela conecta teoria e prática de uma forma direta. Em resumo, a gente pode dizer que o CIES é uma espécie de biblioteca digital interativa, de materiais e de processos de fabricação, que não armazena dados em si, mas que organiza e apresenta essas informações de uma forma inteligente, visual e comparativa para a gente conseguir decidir qual material é melhor para a nossa utilização. Por isso ele se tornou tão importante na engenharia de materiais e em outras áreas correlatas, sendo usado para fins acadêmicos, como em disciplinas de graduação e pós-graduação, e quanto na indústria para desenvolvimento de novos produtos e organização de projetos. Oi, gente, bom dia. O meu nome é Vitor. Eu vou apresentar a segunda parte do nosso trabalho, que está referente aos recursos utilizados pelo CIS. Bom, então nessa primeira página eu vou ter a minha base de dados com diferentes tipos de módulos, tanto introdutórios quanto avançados. Então, por exemplo, eu posso ter módulos sobre sustentabilidade, sobre os elementos da tabela periódica, ciência de materiais, ecodesign, polímeros, entre outros. Assim como level 1, level 2 e level 3. Quanto maior for o level, maior vai ser minha base de dados, com maiores informações e maiores números de materiais. Então, por exemplo, o meu level 3 ele é muito mais abrangente em questão de informações e de materiais comparado com o meu level 1. Bom, nesse caso eu vou escolher trabalhar com o meu level 1. Bom, chegando nessa segunda página, eu vou poder selecionar a tabela na qual eu vou utilizar. Então, por exemplo, aqui eu vou ter meu universo do material e também sobre os processos. Então, por exemplo, eu posso ter informações sobre tratamentos superficiais, entre outras coisas referentes ao processo. Bom, voltando na minha página de universo do material, eu posso ter aqui diferentes tipos de materiais, como compósitos, elastômeros, espumas, vidros, metais e suas ligas, entre outros. Bom, nesse caso eu vou selecionar a minha opção todos os materiais. Vou clicar na minha opção de selecionar para poder gerar e criar meu gráfico de bolhas. Clicar na minha opção novamente em Chart. Então, por exemplo, nesse caso, eu vou poder selecionar o gráfico que eu vou utilizar. Como, por exemplo, um exemplo real, na qual um exercício que a gente fez sobre a escada, na qual tinha uma restrição e um objetivo. A restrição, na qual seria algo que eu quero atender, seria que ela tivesse um certo tipo de rigidez, e meu objetivo seria algo que eu queria otimizar, na qual essa viga deveria ser leve. Então, por exemplo, a gente nesse caso utilizou um carregamento centrado e conseguimos descobrir o índice de material. No caso, na categoria, como eu quero criar um gráfico do módulo de Young pela densidade, no eixo Y eu posso vir clicar em categoria, selecionar propriedades mecânicas e na minha atribuição
posso selecionar o módulo de Young. Bom, nesse caso, apenas para o level 3 eu poderia clicar em Performance Index Finder. Isso seria para poder calcular o meu índice de mérito automaticamente, no caso o meu IM, e ele poder já jogar a minha reta linearizada no gráfico. Porém, para os materiais de level 1 e level 2, na qual tem uma base de dados muito menor, isso não é possível. Então, no meu eixo X, que no caso seria da densidade, na categoria eu seleciono propriedades gerais e na minha atribuição eu coloco a densidade. Bom, nesse caso eu posso trabalhar tanto com escala logarítmica quanto escala linear, porém a escala logarítmica é muito mais viável porque vai facilitar muito minha leitura no gráfico de bolhas. Bom, após selecionar essas duas opções, eu aperto OK. E aqui eu vou ter o meu gráfico de bolhas, no caso do Ashby. Então, se eu posso passar o mouse por cima de cada bolha e ele vai me mostrar qual material está disponível. Por exemplo, se eu clicar com o botão esquerdo aqui, vai me mostrar que esse material é uma espuma flexível de polímero. Não, posso vir apagar. Então, posso clicar na minha opção de limite para poder limitar meus dados. Então, por exemplo, clicando em propriedades gerais, eu posso escolher um máximo de densidade que eu quero usar. Então, se eu clicar nessa opção aqui, eu consigo ver, analisar todos os materiais que estão disponíveis no meu level 1. Então, as espumas com a menor densidade, metais ligas com mais densos, cerâmicas técnicas, entre outros. Então, por exemplo, eu posso escolher um máximo de 150 kg por metro cúbico e nas minhas propriedades mecânicas também posso selecionar um módulo de Young. Então, um exemplo, eu vou colocar que eu quero que no máximo seja 10 gigapascal. Clico para aplicar. Volto no meu estágio 1 e aqui ele já vai me mostrar todos os materiais que pertencem a esse tipo de restrição que eu utilizei, que no caso seria de um certo tipo de densidade, um certo tipo de módulo de Young. Bom, nesse caso eu vou desfazer essa minha opção que eu acabei de colocar. E aqui eu posso selecionar a minha opção do índice de material, que no caso seria o index, para poder traçar a minha reta e selecionar os materiais que eu vou jogar na minha tabela. Então, por exemplo, eu clico nessa opção. E aqui, como eu estou no level 1, ele não calcula o índice de material diretamente. Nesse caso, como a gente está trabalhando no exercício da escada, meu índice de material seria a densidade dividido pelo módulo de Young elevado a 1/3. Então, eu iria andar 3 casas do módulo de Young para uma da densidade. Nesse caso do slope, eu vou colocar o meu expoente, que no caso seria o 3. Aqui, eu posso selecionar maximizar ou minimizar. Nesse caso, desse gráfico, que seria módulo de Young por densidade, eu quero maximizar, pois eu quero os materiais que estão mais em cima da minha curva, devido a ter uma maior rigidez e uma menor densidade. Então, clique em OK. Posso selecionar qualquer área do gráfico. Então, aqui ele já vai ter a minha reta totalmente linearizada. Se eu arrastar mais para baixo, aqui ele selecionou os materiais que eu vou poder utilizar na minha tabela. Então, no caso, 5 materiais que estão pintados. Os materiais que estão em cinzas não vão me servir, porque estão abaixo da minha reta do gráfico. Também nesse caso, eu posso selecionar a minha opção Tree, que eu posso limitar ainda mais. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar apenas com metais e suas ligas, eu posso clicar aqui, selecionar a opção Insert, dar um OK, volto no meu estágio 1. Nesse caso, está totalmente todos em cinza, porque nenhum desses são metais e suas ligas e não pertencem a essa minha reta que está linearizada. Então, por exemplo, se eu vou descer tudo só para fazer uma demonstração, e aqui ele me mostra os materiais que estão acima da minha reta e que são metais e suas ligas. Agora falando um pouco sobre as matérias que podem ser beneficiadas com o uso do CIES, a primeira delas que a gente tem seria a ciência de materiais, né, que seria a matéria antes das matérias específicas sobre os materiais em si. Então, apesar do CIES dele ter toda essa interface mais ligada às propriedades dos materiais em si, quando eu, por exemplo, cliquei aqui no material aleatório, né, num vidro de borosilicato, vou vir aqui nas propriedades, por exemplo, densidade. Se eu clico na densidade, ele me dá uma informação sobre como ela é definida, como que a densidade é calculada, né, quais são as fórmulas. Aqui embaixo ele mostra também como que o tipo de empacotamento atômico ele influencia na densidade. Aqui embaixo fala também sobre a questão dos materiais cristalinos, não cristalinos, como o tipo de estrutura afeta também na densidade. Então, tudo isso é muito interessante para a matéria de ciência dos materiais, tanto a 1 quanto a 2. Por exemplo, aqui eu estou mostrando uma matéria da 1. E aqui eles usam também como referência o Callister, que é um livro que a gente usa muito em ciência dos materiais. Mas falando, por exemplo, sobre a ciência de materiais 2, que a gente estuda mais questão de propriedades elétricas, óticas, enfim. Aqui eu vou pegar aqui uma propriedade elétrica, pegar aqui se o material ele é condutor ou isolante. Então ele vai abrir uma aba aqui em que eu vou conseguir ler sobre a questão da resistividade elétrica, a definição, como que ela é medida, né? Que tem um gráfico, que tem as fórmulas.
E aqui falando sobre toda a questão, né, do campo de elétrons, da corrente. Então, tudo isso é uma informação que a gente pode usar ali na questão das matérias de ciências materiais, tanto 1 quanto 2. Então, agora outra matéria também que a gente consegue usar com essas informações seriam as matérias de mecânica de materiais e resistência de materiais. Porque, por exemplo, como eu mostrei anteriormente aqui o módulo de Young, não lembro se eu mostrei, mas eu acho que mostrei. Ele mostra aqui a definição e a medida do módulo de Young, né, que é a curva tensão da informação. Aqui as fórmulas que a gente usa muito em questão da resistência de materiais, os tipos de esforços, né, que é a tensão de tração, aqui a tensão de pressão, seria a pressão radial, né. E aí ele mostra o coeficiente de Poisson. Tudo isso é muito útil na questão da resistência de materiais, que a gente usa muito dessas fórmulas. E quando a gente vê justamente ela aplicada diretamente, né, na questão dos materiais, isso acaba ali elucidando um pouco mais a matéria pra gente. Então, é uma das formas que o CS ele pode estar, não indiretamente, mas ali não sendo o foco principal nesse tipo de matéria. Agora, falando sobre as matérias mais específicas, né, que seriam a questão das cerâmicas, dos polímeros, dos metais e dos compósitos, aqui a gente tem toda uma base de dados focada nisso, né? Aqui a gente tem a questão de todos os materiais, aqui as abas referentes a cada tipo de materiais, cerâmicas, híbridos, compósitos, metais e polímeros e elastômeros. Então, quando eu clico aqui na aba de cerâmicas e vidros, ele me abre outra aba de vidros, abre de cerâmicas que seriam as cerâmicas básicas, as cerâmicas avançadas. Então, eu consigo usar tudo isso para estudar para essas matérias, né? Por exemplo, aqui as cerâmicas avançadas. Mostra aqui umas imagens das aplicações, mostra aqui a composição, né? Quais são os elementos que compõem esse tipo de material, o tipo de estrutura, como eles se conformam, né? Densidade, módulo de elasticidade, condutividade térmica. Então, tudo isso o software vai mostrando pra gente, né? E se eu quiser, por exemplo, um material específico, eu posso ver aqui, ver as imagens, os tipos de materiais, composição e todas as propriedades que o CIES disponibiliza pra gente. Aqui, por exemplo, eu vou abrir a mesma aba do borosilicato. Tem aqui as imagens, né? O tipo de material, as propriedades, densidade, preço, enfim, tudo isso a gente consegue ver a partir do CIES. E aqui uma coisa muito interessante também, que eu vou falar um pouco mais pra frente sobre a matéria de processamentos, mas se eu venho aqui nesses links e venho aqui nesse Process Universe, se eu clicar aqui, eu consigo ver todos os tipos de processamentos que eu consigo fazer com aquele tipo de material, né? Que eu vou abrir abas processamentos. Já entrando nas matérias de processamento de materiais, né? Materiais metálicos, polímeros, compósitos, etc. Aqui a gente tem todas as abas de processamentos, né? Do CIES. E a gente consegue ver, por exemplo, aqui eu abri do vidro de borosilicato. Eu consigo ver quais os tipos de conformação eu consigo fazer no meu material. Então, por exemplo, eu já não consigo fazer um caching no vidro de borosilicato, por conta das limitações da estrutura e tal. E aí eu consigo ver justamente quais os tipos de conformação que eu posso ver no meu material. E isso implica também na matéria de processamentos, né? Processamento de materiais. Aqui eu consigo ver, por exemplo, deixa eu ver aqui, de deformação. Não, eu vou ver aqui de moldagem, pode ser. De termoplásticos. Aqui, moldagem por sopro. E aqui eu consigo ver como que esse processo ocorre, né? Que um processo esquemático de como ocorre essa dinâmica desse processo. Aqui a compatibilidade, né, dos materiais que podem ser feitos, que pode ser feito tanto em vidros quanto em polímeros. E aqui todas as questões referentes aos atributos, né? Por exemplo, a compatibilidade dos custos, né? O custo do equipamento. Tudo isso eu consigo ver nessa aba de processamentos, né? Aqui o custo por questão de produção. Então é uma coisa muito interessante quando a gente estuda a matéria de processamentos. Então, essas foram as matérias que a gente conseguiu pensar quando a gente fala do CIES, fora a seleção de materiais em si, né, com toda a questão dos gráficos, dos mapas de bolhas. Então, essas são as matérias que o CIES também pode beneficiar no estudo, na questão de obtenção de informações, quando você vai fazer, por exemplo, uma pesquisa, você pode obter pelo CIES esses tipos de características. Bom, agora eu vou dar continuidade falando um pouco sobre as limitações e dificuldades que podem ser encontradas, né? Porque apesar de todos os benefícios que o CIES oferece, é importante também destacar as suas limitações e dificuldades que podem vir a surgir no seu uso. A primeira delas que eu vou estar falando vai ser sobre a questão do idioma. O software não está disponível em português, o que pode acabar tornando uma barreira para alguns estudantes ou alguns profissionais que ainda não têm tanta facilidade com o inglês técnico, né? E embora algumas palavras, né, alguns termos que são utilizados no CIES termos mais utilizados na engenharia de materiais, então já conhece mais ou menos, mas de qualquer forma, essa dificuldade inicial pode acabar desestimulando
alguns alunos, alguns usuários, ou até acabar trazendo uma má interpretação de análises, de gráficos, etc. Outro ponto bastante relevante é o custo de licença, porque o CIES ele não é um software gratuito. Então é necessário pagar uma licença, que pode, dependendo, né, ela pode acabar sendo considerada alta para alguns alunos, algumas instituições. Isso acaba significando que nem sempre todos vão ter oportunidade de utilizar o programa, né, e ficando assim restrito a algumas versões mais limitadas, ou até mesmo a necessidade de buscar outras alternativas. O que é triste, né, porque é um software que facilita bastante a vida de quem tem a oportunidade de poder utilizar. A interface ela também merece atenção. Para quem nunca utilizou o CIES antes, a grande quantidade de dados, de gráficos e opções disponíveis pode acabar causando alguma confusão no início, né? Porque é um software que exige um tempo de adaptação, um tempo de aprendizado, que pode ser um desafio para usuários mais iniciantes, né? Apesar disso, com a prática e treinamento e navegação e testes e exemplos e tudo mais, tende a ficar mais natural, mas esse primeiro contato pode ser mais desafiador para quem nunca teve contato, né? Outro aspecto a se considerar é que, mesmo sendo bastante abrangente, nem todos esses bancos de dados estão completos. Então, alguns materiais contam com uma enorme quantidade de informações sobre propriedades mecânicas, ou propriedades térmicas, ou elétricas e ambientais, enquanto outros ainda possuem lacunas. Isso pode acabar limitando determinadas análises que exigem que sejam mais específicas, especialmente quando se busca comparar materiais menos comuns ou materiais que são mais recentes no mercado. Além disso, precisamos lembrar que o CIES ele exige um computador com um desempenho razoável, né? Se o equipamento ele for mais antigo ou tiver limitações de memória, de processamento, o programa ele pode ficar mais lento, travar ou até mesmo rodar de forma adequada, né? Conforme seria previsto, né? Isso na prática acaba restringindo o acesso, já que nem todos possuem computador com configurações suficientes para aproveitar toda a funcionalidade que o programa oferece. Portanto, mesmo o programa ele sendo uma ferramenta extremamente útil, é fundamental reconhecer que essas limitações elas podem influenciar a forma como ela é utilizada, né? Isso não diminui sua importância, mas mostra que, como qualquer tecnologia, o CIES também ele tem seus desafios e exige um preparo, um investimento e uma adaptação do usuário. Bom, e depois de tudo que foi apresentado, fica claro que o CIES ele é uma ferramenta essencial para engenheiros de materiais. Ele não é apenas um banco de dados, mas é uma plataforma que vai permitir reunir, comparar, analisar, visualizar algumas informações de maneira muito mais prática do que seria possível se sendo feito de uma maneira mais manual. Com o programa, a gente consegue, então, analisar propriedades, selecionar materiais de uma forma mais rápida, de uma forma mais precisa, mais objetiva, né? Esse processo que muitas vezes demandaria horas de consultas em livros ou artigos, ele acaba sendo realizado em poucos minutos, com gráficos, tabelas que tornam a interpretação não só mais clara, como também mais interessante, né? Outro ponto é que a ferramenta ela possibilita então você visualizar algumas tendências, identificar limitações e até prever comportamentos dos materiais, olhando assim diferentes aplicações. Isso contribui diretamente quando for ser feito algum projeto de engenharia, alguma pesquisa acadêmica, facilita também algumas disciplinas que a gente tem ao decorrer da graduação e até mesmo para desenvolvimento de novos materiais, né? Então, assim, apesar de todas as limitações, como a gente já viu, a questão do idioma, a questão do custo, a questão da necessidade de ter um computador bom, né? Também a questão das lacunas, algumas lacunas, né, que acaba tendo nesse banco de dados. Mesmo assim, não tem como negar que todos esses benefícios acabam superando muito essas dificuldades que a gente acaba encontrando na utilização, no uso do programa. Por isso, a gente pode afirmar que ele se destaca como um recurso indispensável, né, para quem deseja atuar de uma forma mais eficiente,
inovadora, competitiva na área de engenharia de materiais. Ele não apenas vai facilitar a vida do engenheiro, mas também amplia a visão sobre as possibilidades de escolhas e aplicação de materiais, mostrando assim cada vez mais relevante no mundo atual. E esse foi o nosso trabalho sobre o programa CIES. Esperamos que tenha ficado claro como ele funciona, quais as suas vantagens e também as suas limitações. Obrigado pela sua atenção.